E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o melhor jeito de passar emulsão na sua tela, tá? Lembrando, como eu sempre gosto de falar, que esse aqui é o meu jeito de trabalhar. Acho que a serigrafia é uma coisa muito legal que eu gosto na serigrafia, que ela é muito versátil. Não tem um jeito certo de trabalhar, tem várias formas de trabalhar e conseguir um bom resultado. Mas também tem gente que gosta de insistir em fazer um negócio de uma forma muito tosca, né? Assim, eu acho que em qualquer área você tem um jeito mais simples de trabalhar, com pouco equipamento, mas assim, vários profissionais da área vão testando, vão pesquisando, vão fazendo experimentações e vão chegando a métodos que realmente simplificam e que tem melhor resultado. Então assim, eu já vi gente passando emulsão com régua, emulsão com o próprio rodo de serigrafia e consegue fazer serigrafia, tá? O jeito que eu vou mostrar aqui é um jeito que hoje em dia é um consenso aí entre os bons serígrafos, os serígrafos profissionais, que é uma forma de você ter uma emulsão de qualidade, uniforme na tela, uma emulsão forte e que vai te facilitar tanto o processo de gravação quanto o processo de impressão. Tá? Então assim, eu sempre gosto de enfatizar porque sempre aparece alguém me mandando mensagem: ah, mas eu passo de tal jeito, eu faço de tal jeito e dá certo. Beleza, cada um faz aí como achar melhor. Vou mostrar aqui o jeito que eu faço aqui no meu dia a dia, inclusive com as telas grandes, é a mesma coisa, só que eu vou fazer aqui com as telas pequenas, tá? Então vamos lá. Vou usar a emulsão Dual Film AG, que é uma emulsão que eu gosto bastante. Lembrando que aqui no meu canal tem um vídeo com tudo que você precisa saber para escolher a sua emulsão, a emulsão apropriada para o seu trabalho, tá? E assim, é um vídeo bastante completo, vocês não vão achar aí pela internet um vídeo mais completo do que esse sobre emulsão, tá? Então assiste lá antes de escolher a sua emulsão, que é importante. Vou usar esse aplicador aqui da HB, eu gosto bastante dele porque, primeiro, que ele solta essas tampas laterais, então é fácil de você limpar e não fica juntando resquício de emulsão nos cantos. Essa tampa lateral também ela facilita que não fica escorrendo a emulsão nas laterais quando você passa, porque olha aqui, ele encaixa certinho e ele forma uma paredezinha na lateral que quando você passa não fica aquela camada grossa de emulsão dos lados, tá? Que isso aí é meio chato. Então ele também é legal porque ele tem dois lados, então ele tem, você passar a mão aqui, você vai ver que tem um lado mais fino e um lado mais grosso. O lado mais fino você consegue uma camada de emulsão mais fina e o mais grosso um mais grosso, tá? Vai depender do tipo de trabalho que você quer fazer. Tem essa espátulazinha da HB também para limpeza, que ela é legal, que evita desperdício, porque ela encaixa perfeitamente aqui no aplicador. Então você raspa, vocês vão ver quando terminar, a gente raspa e não tem desperdício, tá? Então assim, importante saber antes de aplicar a sua emulsão. Primeiro você tem que saber que tipo de trabalho você vai fazer. Se é para tecido, se é para papel, se é com relevo, se você quer uma descarga de tinta maior ou menor. Um erro muito comum em quem é iniciante, e eu inclusive cometi esse erro demais, é você achar que você tem que ficar raspando a emulsão e quanto mais fina for a camada, melhor. Isso é um erro gravíssimo, porque, primeiro, emulsão fina demais você tem uma emulsão fraca, e a gente quer uma emulsão forte, né? Que aguente um jato d'água ali, principalmente se você for trabalhar, sei lá, com alguma tinta que não seja apropriada ali para o tipo de emulsão que você está usando. Essa aqui é apropriada para tinta à base de solvente, tá? Então ela não é para tinta à base d'água, mas se por acaso você quiser usar, você consegue fazer algumas impressões ali. Então você quer ter uma emulsão forte. E outra coisa, na hora da aplicação você consegue controlar a espessura da camada de emulsão. Então vocês vão ver que eu aplico a emulsão, não raspo. A emulsão ela tem que ser aplicada na tela e não raspada da tela, tá? Mas aí nós vamos aplicar de uma maneira uniforme. Então vamos lá. Estou aqui com o aplicador. É bom você ter uma espátula à mão. Uma espátulazinha. Essa emulsão aqui eu gosto bastante dela. Ela é meio dura, mas eu gosto muito dela, principalmente para telas menores, tá? Porque quem é acostumado com outras emulsões mais ralas vai achar essa daqui meio grossa. Então a gente coloca, ó, espalha
no aplicador. E aí tem o lado certo de você aplicar a sua emulsão, tá? Eu vou explicar por quê. Então vamos lá. A gente primeiro vai aplicar a emulsão por fora e depois por dentro. Eu aconselho, eu recomendo no mínimo 2 passadas por fora e depois 2 passadas por dentro, tá? Se você quiser uma camada mais grossa, passe mais emulsão. Sempre lembrando que não adianta você aplicar 10 vezes se você ficar raspando. Você tem que aplicar. Então uma camada mais grossa serve para quê? Eu às vezes faço muito aqui. Por exemplo, eu estou imprimindo uma cor e aí por cima daquela cor vai vir uma tinta mais clara. Então eu quero que essa tinta mais clara tenha uma cobertura maior, para não ficar dando aquela transparência. Então às vezes eu uso muito aqui de determinadas cores terem uma camada de emulsão mais grossa do que as outras, porque você aumenta a descarga de tinta, tá? E por que a gente passa primeiro por fora e depois por dentro? Porque o lado, quando você passa a emulsão, você empurra ela para o outro lado. Então a gente vai passar por fora, a emulsão vai ser empurrada para o lado de cá, para o lado de dentro da tela. Depois, quando a gente passar por dentro, você vai empurrar a emulsão para fora. Então a camada mais grossa de emulsão, a nata aqui da emulsão, vai ficar do lado de fora. E ela é importante que ela fique do lado de fora, porque o lado de fora é o lado que vai pegar a luz. Então é o lado que vai ser catalisado. Se você deixa a camada mais espessa, se você deixa a emulsão por dentro, quando você colocar aqui na gravadora que pegar a luz, essa parte aqui vai ficar fraca, vai ficar mole, às vezes não vai gravar direito, tá? Então é importante sempre passar dessa forma, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, não tem mistério. Você pegou aqui, eu gosto de trabalhar com a tela levemente inclinada e você pode ir controlando durante a passagem, tá? Então, ó, deixa a emulsão de maneira uniforme aqui no aplicador, encosta aqui e inclina. Espera ela tocar o tecido. Quando ela tocar o tecido, ó, puxou, não tem mistério, tá? Olha aí, ó, vê? Olha a diferença, não fica aqueles borrão na lateral, porque aquilo ali dá um trabalho danado para desgravar depois. Duas passadas, ó, por fora. Então, eu empurrei a emulsão para lá. Então, ó, a camada mais grossa está aqui. Agora eu vou passar por dentro empurrando para lá. Mesmo esquema. É importante você manter uma puxada firme e uniforme e não para no meio do caminho, tá? Sempre vai, começa e vai até o fim. Pronto, aqui está aplicado. Ó. Então, recomendo, vocês viram também que eu não chego a tocar no quadro. Tem gente que às vezes encosta ela aqui no quadro e puxa, aí você lambuza o quadro todo, depois te dá mais trabalho para limpar. Então você não precisa, tá? Aqui está bem aplicadinha. E agora, na hora de deixar secar, como a camada grossa de emulsão está aqui por fora, então você tem que deixar ela secar assim. Porque se você deixar ela secar assim, a camada mais grossa vai voltar para dentro e não vai ficar uniforme, porque vai ter parte que vai descer, vai ter parte que não vai descer. Se você deixar a tela secar em pé, a emulsão vai dando uma escorrida aos poucos, tá? E você não vai ter uma emulsão uniforme também. Então a melhor maneira de você deixar a sua emulsão secar é com a tela assim. Eu tenho uma estufa de secagem aqui, eu coloco ela na estufa, mas você pode... Eu uso aqui, ó, quando eu tenho a minha estufa, ela só cabe 5 telas grandes. Então quando eu tenho esse monte de tela para emulsionar, eu coloco aqui na mesa. Eu coloco essas madeirinhas, ó, que é resto de tela. Colocou aqui, ó, pronto. Eu coloco assim e ligo o ventilador. Vou colocando uma em cima da outra e ligo o ventilador. Vou emulsionar essa outra aqui para vocês verem. Que é mais rápido, ó. Você passa rapidinho.
A primeira eu passei mais devagar para vocês verem o processo. Mas quando a gente está emulsionando muito a tela, é rapidão. Pronto, aí você coloca aqui, ó, mais outra madeira. Coloca assim, liga o ventilador. Eu sempre gosto de colocar uma a mais por cima, para não ficar caindo poeira, caindo inseto em cima. Então eu pego alguma tela sem emulsão e coloco aqui em cima. Beleza, aqui está emulsionado, só deixar secar. Agora uma coisa importante é sobre o ambiente. Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com claridade, não estou trabalhando no escuro. Quando a gente é iniciante, eu mesmo passar por isso, você acha que você tem que trabalhar no escurão total, e não precisa. Você passou a emulsão aqui, ó, pode estar até com a lâmpada ligada, não tem problema. Essas emulsões boas, se você viu meu vídeo lá, você com certeza, meu vídeo sobre emulsão, você assistiu, você com certeza não está usando a emulsão de bicromato aí, porque isso é besteira, é uma emulsão de péssima qualidade. Então essas emulsões boas, elas não ficam catalisando assim com essa luz. Ela só começa o processo de catalisação depois que ela seca. Então você pode trabalhar aqui na claridade tranquilamente. Lógico que você não vai ligar um refletor aqui em cima, né? Eu estou falando de luz normal. Você pode trabalhar com a luz normal. Na hora da secagem, aí é importante você colocar para secar num ambiente escuro, tá? Eu não vou deixar as minhas aqui, porque tá dia ainda, tá de manhã. Então aqui vai ficar muita claridade, vai queimar a minha tela. Então eu vou pôr ela na estufa. Mas quando eu tenho muita tela para emulsionar e que não cabe na minha estufa, eu venho aqui, finalzinho da tarde, coloco uma pilha dessa altura de tela e ligo o ventilador e deixo secando. Então, aí você pode colocar num ambiente fechado aí da sua casa, num quarto, fecha a janela, apaga a luz, põe num quarto ali, liga o ventilador, sua tela vai secar. Lembrando, eu não recomendo o uso de soprador térmico, tá? Nem de secador de cabelo para secar a tela. Se você chegar perto, você pode queimar a emulsão, e ela queima de um jeito não de catalisar. Ela queima de queimar mesmo a emulsão, ela não solta mais do tecido, nem com removedor, nem com nada. Aí você tem que jogar o tecido da tela fora. E também, já aconteceu comigo quando eu era iniciante, de você chegar o soprador tão perto que o tecido derrete, porque esse aqui é um tecido sintético, né? Um poliéster. Então ele é um plástico. Se você chegar muito calor perto, ele derrete, tá? Então é isso. Deixou secar nessa posição aqui, você vai ter um resultado excelente na gravação e na impressão da sua tela, beleza? Ah, gente, faltou um detalhe importante. Eu já estava encerrando o vídeo aqui e esqueci de um detalhe importante, que essas emulsões aqui, ó, você usa, você devolve ela direto pro pote. Aí lembra que eu falei que eu gosto desse aplicador, ó? Porque você solta a tampinha aqui, ó, e aí evita desperdício. E com essa espátula aqui, você não precisa ficar melando o dedo, ó. Ela encaixa certinho. E aí você raspa aqui. Pode jogar de volta pro pote tranquilo. Não precisa guardar sua emulsão na geladeira, tá? Igual algumas pessoas falam. Basta deixar ela longe do calor, tá? Essas emulsões, principalmente essas que vão de azo. O calor estraga o de azo, tá? Então, ó, raspou. Beleza. Você pode tampar o pote. Aí aqui o importante é você não deixar a emulsão secar nessas peças. Se deixar secar, estraga. Você tem que ir lá rapidinho, lava a espátula também, deixa tudo bem lavadinho e guarda. E agora é isso, agora encerramos.